Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Aula de Física. Eu sou o professor Sindic. Vamos dar continuidade ao trabalho, vamos trabalhar e vamos trabalhar sempre. Olha, desta vez trago um tema muito teórico, ok? Vamos navegar durante algum tempo na teoria sobre o magnetismo. Então, o nosso tema de hoje é propriedades magnéticas. Mas antes de nós entrarmos nas devidas propriedades, não se esqueçam de subscrever-se ao canal, partilhem as aulas, mostrem o fabuloso trabalho que estamos a fazer para todos vocês e tragam também os vossos amigos para poderem ver as nossas aulas, mandem os vossos comentários e mandem também as vossas dúvidas que nós estamos preparados para poder resolver. Ok, vamos entrar desta feita nisto, propriedades magnéticas. Olha, meus amigos, antes disto, nós já havíamos introduzido o campo magnético, né? Nós falamos do ímã, nós dissemos na aula passada que o ímã cria em volta de si uma região de espaço em volta dele, onde as forças de interação magnética se manifestam, ok? E essa zona onde se manifestam as forças de interação magnética, nós chamamos isso de campo magnético. Ainda na aula passada, nós vimos que o campo magnético era uma grandeza física vetorial, vimos como determinar o sentido do campo magnético, como determinar a direção do campo magnético e como também determinar a intensidade do campo magnético. E também vimos as características deste mesmo campo no espectro de campo magnético, como é que se comportam as linhas de campo. E nós vimos também na aula passada que, afinal de contas, os ímãs, existem outros materiais que os ímãs podem atrair com muita facilidade, mas também existem outros materiais que os ímãs nem tanto eles conseguem atrair esses materiais. Então, há uma diferenciação nos materiais, razão pela qual nós temos este tema para poder falar da constituição física dos materiais que constituem, neste caso, o nosso estudo. Hoje vamos falar de três tipos de materiais. Vamos falar de materiais ferromagnéticos. Quando é que se diz que este material é ferromagnético? Como é que se comportam os átomos? Okay? Nós queremos falar aqui de um material que foi sujeito a uma observação experimental através do microscópio. E nós vimos a partícula mais pequena que constitui esses materiais, que são os átomos. Como é que se comportam os átomos? Qual é a estrutura, neste caso, dos materiais ferromagnéticos? Qual é a estrutura dos materiais paramagnéticos e qual é a estrutura dos materiais diamagnéticos. Então, para se poder conhecer essa estrutura, é preciso se passar de uma observação minuciosa, uma observação microscópica. Ok, mas eu quero dizer uma coisa. Deixa-me dizer o seguinte. Nós já sabemos que o ferro, qualquer ferro, né? Se nós pegarmos neste ferro, levamos o microscópio até junto a este ferro, nós vamos encontrar a partícula mais pequena que constitui este ferro. Ok? E esta partícula mais pequena que constitui o ferro, neste caso será o átomo. E nós já conhecemos também a constituição do átomo. Nós já sabemos que o átomo tem uma zona interior que nós chamamos de núcleo. Ok? E para além desta zona interior que nós chamamos de núcleo, dentro do núcleo, nós temos partículas carregadas aqui, que são os prótons. Ok? E nós já dissemos que em volta do núcleo, na zona eletrosférica, nesta zona eletrosférica, nós encontramos aqui os eletrões. Ok? E esses eletrões estão em constante movimento. Os eletrões têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. Então, esta é a constituição do átomo. Ok? Estando os eletrões em constante movimento, nós já sabemos que qualquer partícula carregada, quando ela está em movimento, cria em volta de si um campo magnético. O que significa que toda a constituição de todos os materiais deveria ter um campo magnético. Mas por que esse campo magnético por vezes se manifesta e por vezes não se manifesta? Razão simples. O que está a acontecer é preciso trazer aqui um conceito muito especial que foi definido por este senhor, que se chama Pierre Weiss, que ele falou do conceito de domínio magnético. Okay? Ele falou do conceito de domínio magnético. Chama-se domínio magnético ou momento magnético. Como é que se explica este tal domínio magnético e como é que se explica esse tal momento magnético? Ora, vejamos. Se essas pequenas partículas que constituem este material são átomos, e nós já sabemos que dentro do átomo já tem lá dentro o domínio magnético.
Como é que se representa esse tal domínio magnético? Nós vamos representar o domínio magnético através de setas. Ok? Estas setas, num material qualquer de ferro, encontram-se de forma desorientada. O que significa que cada seta aqui ela toma o seu belo prazer de ter a sua direção e ter o seu sentido. E isto faz com que, uma vez que movimentam-se de forma aleatória, no interior deste material, o campo magnético, aliás, vai ser nulo. O que mostra claramente, uma vez que eles estão num movimento desordenado e cada um movimentando-se ao seu belo prazer, vai fazer com que o campo magnético no interior deste ímã seja nulo. Para que o campo magnético seja efetivo, para que este material de ferro comporte-se como se fosse um ímã, é necessário que estes todos elementos, ok? Esses átomos todos, eles movimentem-se apenas num único sentido. Quando eles se movimentam num único sentido, então este material comporta-se como se fosse um ímã. Então, esta seta, ela vai indicar o quê? Ela vai indicar o átomo. E o átomo do material magnetizado, aquele átomo, o elemento mais pequeno do material magnetizado, ele já é um ímã menor, ok? E ele já tem esta orientação. Todos os átomos do material magnetizado, eles movimentam-se apenas numa única direção, ok? Então, este espaço que é constituído por esta bolinha, onde nós já temos estes elementos que são os domínios magnéticos movimentando-se apenas numa única direção, fazem com que este material seja um ímã. Então, o que é esse domínio magnético ou momento magnético? O momento magnético ou o domínio magnético são essas pequenas bolas que são representadas através desta seta. Quando o domínio magnético está orientado, significa que todos os átomos estão se movimentando numa única direção. Quando o domínio magnético está desorientado, significa que cada átomo que está ali, ele movimenta-se a seu belo prazer e faz com que o campo magnético no interior seja nulo. Então, com base no conhecimento disto, é possível explicar, ok, a essência dos materiais ferromagnéticos, como é que se comporta a estrutura dos materiais ferromagnéticos, como é que se comporta a estrutura dos materiais paramagnéticos e como é que se comporta a estrutura dos materiais diamagnéticos. Vamos começar, meus amigos, com os materiais ferromagnético. Primeiro nós temos que saber o que são materiais ferromagnéticos. Eu já coloquei ali a definição. Forma genérica, os materiais ferromagnéticos são aqueles que são facilmente atraídos pelo ímã. Okay? Nós já fizemos essas experiências. Para quem já tem a vossa idade, claramente que já brincou com um ímã alguma vez. Se tu pegas um ímã e aproximas a vários metais, vais ver que ele aproxima com mais, quer dizer, ele atrai com mais intensidade a algum tipo de material. Mas existem outros metais que o ímã não atrai com grande facilidade, porque é dessa diferença entre os diferentes tipos de materiais. Ok, em que consiste esta grande diferença? O que é que nós temos aqui no quadro? Primeiro vamos à própria definição. Os materiais ferromagnéticos são todos aqueles que se magnetizam com facilidade quando estão na presença do campo magnético. Esses materiais são facilmente, está aqui, atraídos pelo ímã. Okay? Se tu pegas no material ferromagnético e aproximas este material a um ímã e colocas junto, ele vai ser atraído com muita facilidade. Okay? Ele fica junto do ímã. E pode-se dar o caso de você separar os dois, ok? Geralmente os materiais ferromagnéticos, mesmo separado, né, do elemento que cria o campo magnético nele, ele ainda continua por algum tempo magnetizado. É por essa razão que nós vamos falar a seguir deste senhor aqui, que falou deste fenômeno que se chama esterese magnético. Mas primeiro vamos explicar aqui a composição. O que é que nós temos aqui no quadro? Estas bolas, elas representam os átomos, ok? E estas setas que estão dentro dessas bolas, elas representam o comportamento do domínio magnético, representam o comportamento do momento magnético. Ok, estamos a falar aqui de materiais ferromagnéticos. Este material, inicialmente, ele está na ausência do campo magnético. O campo magnético aqui é representado pela letra B e é igual a zero. Temos este material e temos o comportamento dos átomos no interior deste material quando o campo magnético é igual a zero. Observa, ok?
Todos os átomos já estão minimamente orientados, ok? Não estão 100% orientados à margem do campo magnético. E passamos este material para uma segunda fase, onde colocamos este material já na presença do campo magnético. Eu estou a representar aqui o campo magnético através dessas setas grandes, ok? Essas setas maiores, são visíveis aí. Essas setas maiores, elas representam o campo magnético. Essas setas menores, elas representam o domínio magnético ou momento magnético. Quando pegamos neste material que está minimamente orientado e colocamos na presença do campo magnético, veja que o domínio magnético, ele orienta-se no mesmo sentido e na mesma direção do campo magnético. E isto só acontece quando o material é ferromagnético. Então, na presença do campo magnético, este material comporta-se como se fosse um ímã. E com facilidade ele pode atrair outros elementos de ferro, uma vez que ele passa a comportar-se como se fosse um ímã. Agora, o que é isso de esterese magnética? Weiss, ele defende a seguinte ideia. Ele diz que se, por exemplo, nós temos este comportando-se como se fosse um ímã, ok? E este como um ferro. Ou melhor, vamos deixar este de vermelho como um ímã e este como um ferro. Se eu aproximo este, ele será atraído. E quando os dois ficam juntos, este que era ferro passa a comportar-se como um ímã. Okay? Ele ganha momento magnético muito forte e as partículas que estão no seu interior, eles orientam-se. E ele passa também a ser um ímã. Quando eu separo este, okay? Quando eu retiro este que origina o campo magnético, este por algum tempo, ele continua a funcionar como se fosse um ímã. Ok? Razão pela qual eu disse aqui, materiais ferromagnéticos apresentam isto que se chama de esterese. Ok? Magnética. Okay? Eles apresentam este momento de atraso magnético. Okay? Quando eu retiro este, ele tem o atraso de perder a capacidade magnética. Então, este atraso é chamado de esterese magnética. Ele comporta-se como se fosse um ímã durante algum tempo. Está claro isso? E quem defende essa ideia é este senhor que é chamado de Pierre Weiss. Mas isto pode ser feito através de um processo experimental muito simples. Vocês podem fazer isso nas vossas casas. Peguem um ímã, peguem um ferro, juntem. Depois, ao separar, vai atraindo pequenos pedaços. Vais ver que durante um tempo ele vai atrair, depois ele vai perder esta força magnética. Ok? Então, esse processo todo é chamado de esterese magnética. E trazemos aqui exemplos muito concretos de materiais ferromagnéticos. Quais são os exemplos que nós podemos encontrar na nossa realidade? O ferro, por exemplo, é um exemplo de um material ferromagnético. O ferro, ele é fortemente atraído pelo ímã e ele ganha propriedade magnética. Mas depois de um tempo, ele vai perdendo esta propriedade magnética. Acho que posso limpar a minha cara, não posso fazer isso, meus amigos. Muito obrigado. Ok, temos exemplos concretos aqui. O ferro é um exemplo disso, o cobalto é um exemplo disso, o níquel também é um exemplo disso. Então, o que vocês devem conhecer aqui é essa estrutura antes e depois da influência do campo magnético. Aqui o campo magnético é igual a zero, é só ver cada átomo aqui, cada momento magnético aqui, ele está direcionado não exatamente no sentido reto em relação ao campo magnético. Quando nós pegamos isto e colocamos já na presença do campo magnético, aqui o campo magnético é zero, aqui já na presença do campo magnético, o campo magnético é representado através dessas setas maiores, é só ver que os átomos que estão aqui no interior, eles orientam-se no mesmo sentido do campo magnético, fazendo com que este material crie um campo magnético bastante intenso. Este é o exemplo concreto dos materiais ferromagnéticos. Agora, vamos aos materiais a seguir. Os materiais paramagnéticos. O que são materiais paramagnéticos? Já coloquei aqui. Materiais paramagnéticos são aqueles que ficam pouco imantados. Quando falo de imantação, estou a falar de magnetização. São pouco imantados, são pouco magnetizados. Quando são submetidos à presença do campo magnético. Temos exemplo desses, o alumínio. Okay? Podes pegar no ímã e aproxime ao alumínio. Vais ver que pouco se faz sentir a força magnética. Okay? Porque eles são pouco magnetizados. O magnésio é o exemplo disso. A platina é o exemplo disso. O cromo é um exemplo disso. Okay? Como é que se comporta a estrutura desses materiais? Observa só o que é que nós temos aqui. O domínio magnético, veja só como está representado. O átomo tem
Estes são os átomos, ok? As setas que estão no interior representam o domínio magnético. Nós chamamos isso de domínio magnético ou momento magnético, claro. É só ver que a disposição antes do campo magnético é de forma aleatória. Não esquece dessa palavra, ok? Para os materiais, o quê? Paramagnético. Veja a disposição dos átomos é de forma aleatória. Ok, o que é que nós fazemos? Pegamos neste material e colocamos na presença do campo magnético. Estando na presença do campo magnético, eles ganham uma orientação aproximada ao campo magnético. É visível, Dudu, aqui, né? Dá para ver que isto aqui não está na mesma direção do campo magnético, mas aproxima-se a direção do campo magnético. Então, eles são pouco imantados, ok? Então, ali começa a surgir a força magnética. São pouco atraídos pelo ímã. Então, esta é a composição. Antes do campo magnético, o que é que nós temos? Eles são dispostos de forma aleatória. Depois, já da presença do campo magnético, ou no momento da presença do campo magnético, eles orientam-se de acordo com o campo magnético. E, por fim, temos os materiais diamagnéticos. Que são materiais diamagnéticos, meus amigos? Aqueles que, quando são submetidos ao campo magnético, criam um campo no sentido oposto, ok? Ao campo original. O que é que nós temos? Observa só, na ausência do campo magnético, quando o campo magnético é igual a zero, o momento magnético não se manifesta. Razão pela qual todos os átomos aqui são vazios, ok? Não porque eles não existem lá. Não porque eles não existem lá. Eles existem lá, só que o seu momento magnético, ok, não se manifesta na ausência do campo magnético. O que é que a gente faz? Nós pegamos neste material e submetemos ao campo magnético. O campo magnético aqui é representado através dessas linhas. O que vai acontecer é que o momento magnético ele vai se orientar no sentido contrário ao campo magnético. Está claro? O campo magnético, a seta é esta, em que o sentido é da esquerda, aliás, muito obrigado, para a direita. Este é o sentido do campo magnético. Mas veja só a orientação do domínio magnético, a orientação do momento magnético. Eles orientam-se no sentido contrário. Okay? Então, quando isto acontece, esta estrutura representa os materiais diamagnéticos. Temos um exemplo concreto disto. O cobre. Okay? O cobre é um exemplo concreto disso. A prata. Um exemplo concreto disso. O bismuto é um exemplo concreto disso, ok? Então, não se esqueça da própria definição. Aqueles são todos aqueles que, quando submetidos ao campo magnético, criam um campo no sentido oposto ao campo aplicado, ok? Então, é exatamente isto que eu preparei para que vocês tivessem a sabedoria sobre esses materiais. Então, saiba diferenciar os materiais ferromagnéticos, saiba diferenciar os materiais paramagnéticos e saiba diferenciar os materiais diamagnéticos, ok? Eu sou o professor Sindico, foi um prazer enorme trazer isto para vocês. Muito obrigado. Estamos juntos.